No dia 31 de janeiro, o regime de isenção de imposto de importação para entrada no país de kits desmontados de veículos elétricos e híbridos. O mecanismo foi criado pelo governo em agosto de 2025 a pedido da montadora chinesa BYD. Tem um pedido aí da Anfávia, né? Com esse pedido da Anfávia, uma pressão da Anfávia, acabou a isenção para carro chinês montado no Brasil, Paula Gama. O que isso representa na prática para o consumidor brasileiro? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Bom, na prática isso significa que os carros devem ficar um pouquinho mais caros aí com o passar do tempo se a BYD não absorver esse aumento. Para explicar um pouquinho todo esse cenário, a gente vai voltar um pouco ao meio do ano passado. A BYD, na época, pediu para o governo, através da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, que o imposto de importação fosse zerado por um tempo. A ideia da BYD era que ela conseguisse importar esses kits de carros desmontados por um valor menor até que a fábrica dela fosse tivesse produzindo carros no Brasil desde o zero. Então, o que aconteceu? A Anfávia não gostou desse pedido, achou que concorrência desleal se eles tivessem produzindo um carro do zero aqui no Brasil, enquanto uma outra montadora estivesse importando kits sem imposto de importação. Achavam que é muito mais barato, é claro, apenas do que produzir de fato, e que ia ser uma concorrência desleal. Eles queriam, inicialmente, que esse benefício fosse dado até 2028, essa redução do imposto de importação. O que o governo decidiu? Um meio termo ali para todo mundo ficar feliz. A isenção desse imposto de importação por 6 meses, que acabou agora no dia 31 de janeiro, e antecipou a retomada do imposto a 5% para do ano, para de janeiro de 2027. Então, o que aconteceu agora? Quando o governo tomou essa decisão, esse decreto ele tinha um gatilho de renovação. Ele podia ser renovado por mais 6 meses, caso o governo decidisse que era interessante, que era viável. Por trás, nos bastidores, a gente recebeu a informação de que o ministro Rui Costa, o ministro da Casa Civil, que é muito próximo do presidente Lula e também é muito próximo da BYD, ele, como governador da Bahia, ele iniciou essa conversa, essas negociações para a BYD montar uma fábrica em Camaçari, que é na Bahia. Então, ele estaria pressionando o governo que fosse renovado por mais 6 meses esse incentivo, essa isenção de imposto de importação dos desmontados. A Anfávia começou a pressionar desde o início do ano, desde janeiro, para que esse imposto não fosse, para que esse benefício não fosse renovado, falando mais uma vez em concorrência desleal, falando aí sobre a dificuldade que as montadoras tradicionais têm de produzir carros do zero aqui no Brasil. E aí o governo ouviu a Anfávia e o benefício morreu de morte morrida, como a gente diz. Ele caducou. Chegou o dia 31 de janeiro e ele não foi renovado. A única coisa que pode acontecer agora é em uma nova reunião da CAMEX, a BYD fazer um novo pleito, ou qualquer montadora chinesa, qualquer montadora que importa carros, pode fazer um novo pleito, mas aquele benefício não foi renovado. A Anfávia venceu esse episódio. Pois é, que coisa. Enquanto isso, que seguimos no Brasil sem carro popular, né, Josias? Rapidinho, porque tá tudo muito caro. Esse movimento da Anfávia, isso é uma tolice, né? Porque não vai conseguir deter o avanço do carro elétrico, dos carros chineses, né? Eu me lembro, Diego, para ser bem sucinto, quando o Juscelino Kubitschek se deixou fotografar ali, dirigindo o primeiro Volkswagen no Brasil, a China produzia só bicicleta. Depois a China começou a fabricar automóveis, mas não exportava. Agora, a BYD chinesa já ultrapassou a Tesla na produção de carros elétricos e vai continuar crescendo, né? Então, quando chega alguma coisa mais moderna, a indústria precisa mudar de barco, né? Se chega, o bonde foi superado, você vai para o carro. Chegou o carro, a gasolina foi substituído pelo elétrico, convém olhar e se adaptar ao mercado, né? Você buscar proteção. Falávamos já mais cedo sobre as castas do Brasil, né? Falávamos da casta do legislativo. Aqui também tem uma casta empresarial que está sempre atrás de uma boquinha, de um privilégio, de uma restrição,
que lhe permita Verdade. sobreviver sem concorrência, né? Então, Verdade. fugir não vai adiantar, o melhor é enfrentar a concorrência. Uma frase. E É eu a acho gente que tem o que deu... É o que a gente Diga lá, Paula, vai lá. O que a gente tem que assumir é que a China fez o dever de casa. Nos últimos 10 anos, a China investiu muito em infraestrutura, conseguiu baratear a produção e, de fato, está produzindo muito além do que ela precisa. Então, ela precisa exportar esses carros. A gente não pode fazer nada quanto a isso. Não, e o que a gente precisa, na verdade, eu acho que uma coisa que democratiza todas as montadoras é que, ao longo dos tempos, foi encontrado trabalho escravo em todas as cadeias produtivas de montadoras. Todas, da BYD até as da Anfávia. Da BYD às da Anfávia. Então, senhores, façam a lição de casa também para o trabalhador. Por favor, é isso. Paula, obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Um bom dia para todos. Valeu.